Olá a todos, quanta honra fazer parte desse festival. Eu queria agradecer a enorme oportunidade de fala aqui, né, para apresentar o meu projeto. Agradecer ao Eugênio, aos curadores, aos mediadores e a quem está assistindo ao vivo aqui e depois no YouTube. Eu queria falar um pouco de um projeto chamado Úmidos, Operações Fotográficas Expandidas. Esse projeto ele só aconteceu porque eu fui contemplado com uma bolsa de desenvolvimento de projeto do Prêmio Brasil Fotografia em 2017. E esse projeto Úmidos, né, que se refere à umidade, ao que é líquido, ele promove o resgate expandido de processos históricos do século XIX, né? Na verdade, a proposta dele é atualizar alguns processos úmidos, né, o que envolve a palavra de umidade, com materiais e métodos atuais, né? Eu acabei focando na investigação de dois processos. Um deles chama-se placa úmida de colódio, que é um processo fotográfico do século XIX, sensível à ultravioleta, que ele é fotografado ainda líquido, né? Então o filme fotográfico é líquido, ele é exposto ainda úmido, ele é revelado líquido, ele é fixado líquido, então ele é um processo totalmente dependente dessa umidade. E o outro processo que eu gostaria de colocar em destaque seria a fotogravura, mas no método do Carl Glick, que se utiliza de papel gelatinado, né? E o método de gravação da placa chama-se água-tinta, né? Bom, eu queria falar, a princípio, eu coloquei a imagem Úmidos aqui em cima dessa mesa para mostrar para vocês um pouco do tamanho dos ambróticos, né? O processo tem duas maneiras de você apresentar, né? Você fotografar um positivo direto, né? Que é esse que está sendo mostrado aqui, quando colocado com uma superfície escura por trás, ele vira um positivo direto. Esse processo também pode ser fotografado como negativo, né? Nesse caso, eu optei por fotografar positivos diretos. E eu queria falar um pouco das operações, né, das engrenagens, da construção, das transformações de matéria, né? A partir do momento que eu fui contemplado com a bolsa, eu iniciei toda a pesquisa bibliográfica e fui atrás dos manuais, né, de receitas e do processo, né, placa úmida de colódio do século XIX. Encontrei materiais gratuitos na internet, no archive.org, e esse livro que estou mostrando, The Silver Sunbeam, ele foi, a princípio, um manual para a produção de colódio, né? Eu queria comentar que uma peculiaridade desse processo foi que ele só pôde acontecer porque foi adotado uma estratégia do faça você mesmo, né? O made from scratch. Então, eu acabei alugando um espaço, né? Que foi chamado de ateliê contrapiso, e foi construído um laboratório artesanal do século XIX, com materiais de bricolagem, e foi construída uma oficina, foi construída uma biblioteca. A câmera de grande formato, ela foi uma parceria com o Guilherme Maranhão, que tinha um curso de câmera oca, e que se utiliza de óticas com cano PVC e lupa de leitura. Eu fiz algumas adaptações na câmera e o Guilherme também topou. A gente trabalhou com furos pinhole também, adaptações do chassi, um chassi de madeira, utilizando chapa de ferro, né, alumínio, tudo feito de maneira bem artesanal,
adotando várias estratégias da gambiarrologia de tal maneira que foram assumidos assim, né, os riscos, né, de todos os desvios possíveis, né, todas as contaminações, todas as marcas do processo, visto que foi feito, né, a partir do zero, né? Aqui eu estou mostrando um algodão de farmácia, que foi a partir desse algodão de farmácia que ele foi nitrificado, né, no processo de ácido nítrico e ácido sulfúrico para ser gerado a piroxilina com ziloidina, que é um algodão altamente explosivo, né? Ele é a base da nitroglicerina. Esse algodão ele fica amarelado assim e depois de seco, né, bem seco, ele se torna altamente explosivo e ele vai ser diluído em éter e álcool para poder criar o colódio, né, o filme fotográfico, né. Na verdade, o colódio ele é um líquido viscoso, né, que só vai se tornar um colódio fotográfico depois de salgado, né. Então ele para ser salgado são brometos e iodetos cancerígenos aí e aí ele vai ficar pronto para poder entrar em contato com o banho de prata e ficar fotossensível, ir para o chassi da câmera, fotografar. Aqui algumas imagens da oficina da construção da câmera, o vidro despolido, né? O vidro despolido foi feito também com pó de óxido de alumínio, lixado na mão. Então foi um processo totalmente burilado, feito à mão, desacelerado, lento, muita madeira, muito compensado, muito plástico. Aqui um pouco da biblioteca que foi sendo construída, muitas teses, muito material gratuito, alguns livros fundamentais. No The Silver Sambinho eu acabei baixando, mas o The Keepers of Light é um livro também que conta uma base. Aqui um pouco do laboratório digital que foi sendo montado também com equipamentos antigos, obsoletos, scanners já totalmente envelhecidos. Aqui um pouco da adaptação final da câmera Oka, né, que é a câmera que eu acabei utilizando, ganhei um fole no final, eu fui fazendo testes com as óticas até chegar no meu objetivo, né, e eu acredito que as caixas, né, os objetos fotográficos do século XIX eram objetos de estojo, nesse caso aqui são objetos de caixas, né, tem essa coisa física, essa organização, né, do material e para transporte, um pouco da ficha técnica. Eu acho que já no final essa imagem que eu vou destacar aqui, por exemplo, ela foi escaneada, né, por esse scanner antigo, de tal maneira que foi feito um fotolito em image setter também, que é um outro processo fotográfico, e foi no final feita a gravação, né, da placa de cobre, né, para impressão calcográfica, que é onde eu estou investindo um pouco agora no trabalho, né. Essa gravação está em andamento. Eu consegui uma ajuda do Marcos Blau e da Patrícia Ogata. Eu já consegui gravar 4 dos 20 fotogramas do Úmidos. E a última impressão, antes da pandemia, foram das últimas 4 placas impressas já num papel de gravura. Eu acho que é isso. Ainda tem umas imagens aqui para a gente ver com mais clareza que o Adriano estava mostrando na mão dele. Obrigada, Adriano.
Agora a gente vai começar dessa vez com os comentários da Denise. Adriano, puxa, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa. Deixa eu ver aqui. Eu, na verdade, pensei em muitas coisas a respeito do seu trabalho. Eu acho que eu vou destacar uma delas apenas aqui, que é assim, eu acho uma loucura o que vocês fazem. Vocês são uns malucos, uns doidos, né? Vocês, meninos, que fazem todo esse procedimento artístico, científico, envolve, né, a marcenaria, o vidro analógico, digital, a fotogravura, a impressão, e enfim, vai e volta, né, o processo dentro dele mesmo. Gente, é sensacional, eu não nasci para isso, e eu fico muito, assim, eu fico muito admirada, e eu coloco em grande lugar, né, projetos de experimentação artística como os teus, né? E assim, eu acho que esse é o grande mérito mesmo do trabalho, considerar que é uma pesquisa, né? E que ela envolve tantos campos de contato, né? Pelas estratégias, pelos elementos, pela produção de uma própria documentação interna ao próprio projeto, né, que é ao mesmo tempo um registro, mas também é o trabalho. Enfim, eu gosto muito, acho que merecidamente você ganhou a bolsa, né, e essa pesquisa é de fato o que eu considero que é um total mérito aí do seu trabalho. E assim, eu não acho que um trabalho como o que você apresenta para a gente, ele pode ser lido fora dessa chave da experimentação. Então, é nesse sentido que eu vou fazer, queria te fazer uma pergunta e depois, se for oportuno, uma sugestão, quanto ao tipo de resultado que projetos dessa natureza trazem, né? Eu fico olhando para a imagem em si, a imagem que é o resultado de tudo isso, e eu fico em dúvida se o resultado é uma imagem, né, no fim das contas, né? O resultado é todo esse trabalho. E aí a minha pergunta é como todo esse trabalho pode ser apresentado, né? Se você tem um caderno de artista, um livro de artista, onde todos esses registros aparecem, todas essas anotações, enfim. Se pode ser o que eu chamei aqui genericamente de uma exposição pedagógica, onde você conta sobre tudo isso, onde você conta sobre todo esse processo, porque é muito lindo te ver contar, né? E ver a paixão que vocês têm por isso, né? É um lugar de paixão pela materialidade do fotográfico, né? E aí eu fiquei pensando se o resultado disso, ao lado da imagem, e assim, tendo também a imagem como objeto, se não é uma grande caixa, exposição que se abre para lá e para cá com tudo isso, né? Uma dessas coisas que você, assim, você até mostrou aí a caixa, né, que você coloca ali, que você mostra tudo isso. Eu não sei se esse trabalho foi mostrado lá na exposição do prêmio. Eu ganhei um prêmio também em 2013, eu acho, e daí não tinha exposição para quem fazia bolsa, para quem tinha recebido a bolsa naquele ano, né, só no ano seguinte com os resultados. Então, eu fiquei em dúvida. Essa caixa foi a exposição, é isso? Foi mostrada na exposição? Eu perdi essa informação. Depois você me diz. E aí a minha questão é assim, como mostra um trabalho dessa natureza? Né? Qual é o desafio expositivo que o trabalho traz? Né? Na verdade, eu não sei, eu não sei se eu sou uma boa leitora desse portfólio, porque eu tenho muitas dúvidas, né, com relação a como é que a gente mostra, como mostrar, para além enfim, do incrível que é uma imagem produzida com esse
processo. E nisso você está realmente de parabéns. E você também queria te agradecer também por acender em mim uma saudade que eu tenho do Guilherme Maranhão, que já era um menino absolutamente inventivo e dava um trabalho danado para a gente lá nas turmas do SENAC, onde eu dei aula para a primeira turma, que era a turma dele, né? A primeira turma do bacharelado em fotografia. E aí também fiquei aqui com um calorzinho no coração, aí, de saudade dos meus ex-alunos, aí, cheios de sucesso. Eu acho que por hora é isso. Queria te agradecer. Obrigada. Adriano, eu acho que eu vou falar umas coisas que têm a ver um pouco com a Denise falou, talvez de outras maneiras, né? E a primeira, assim, eu percebi que o teu trabalho é um empreendimento, né? No melhor sentido, né? E porque ele parece incorporar a logística e a lida tão complexa dos processos históricos como um elemento muito evidente, como fatura, né? Eu penso também que ele pode vir a ser, isso é uma das questões também que eu quero te perguntar, ele pode vir a ser uma ação, sabe? Onde você envolve mais gente, né? Mas eu me pergunto se você vê isso, tá? Essa é uma outra pergunta que eu te faço. E, ao mesmo tempo, eu me respondo, eu acho que, por um lado, eu creio que você percebe isso, quando você descreve essa preparação e o próprio aparato que envolve tudo isso, né? Outra coisa o resultado, ele me parece incrível, ele me parece muito sofisticado, como você mesmo sugere quando você mostra o aspecto objetual, né, do processo, o aspecto objetual do negativo de vida, por exemplo, né, aquela caixa, aqueles vidros, assim. E quando a gente vê ao fundo, né, nesse ambiente que você fala para a gente, ali no fundo da parede, o resultado daquela imagem montada numa versão que eu acho que é pós-digitalização, né? Então, eu tenho uma pergunta, quer dizer, eu já fiz algumas perguntas e uma observação a mais. A pergunta, por que as imagens de pontes ou passagens, né? Quais os motivos que o levam a fotografar esses lugares, esses objetos, essas construções, né? Por que eles foram escolhidos para serem fotografados com todos esses processos materiais históricos? Tá? Quero saber o que te levou a fotografar isso. E a observação que eu tenho que eu fazer, e também uma sugestão, é que eu notei no teu site, eu fui lá no teu site, né, onde estão outras produções, onde estão as produções comerciais, vamos dizer assim. Nessas produções comerciais de arquitetura, certos enquadramentos e pontos de vista de ambientes arquitetônicos que parecem funcionar tanto na fotografia aplicada quanto em um trabalho com aspectos conceituais. Se a gente tiver que fazer essa separação, que às vezes a gente não deve fazer, aliás, a gente nunca deve fazer, né? Essas separações tão rígidas. E nesse momento, eu senti que em alguns momentos, algumas imagens da tua fotografia de arquitetura, esses momentos evocam outros sentidos para além da funcionalidade daquele trabalho aplicado, né? E aí eu fico assim, eu te sugiro também ficar mais atento para esses aspectos, independente dos seus processos artesanais, isso é uma coisa, tá? E eu também fiquei imaginando alguns ângulos desses da fotografia de arquitetura, das fotografias funcionais, estarem sendo representados também por meio dos processos artesanais. Eu fiquei viajando nisso também, entendeu? Então, lembrei do trabalho do Robert Adams. Não sei se você conhece o trabalho do Robert Adams. Fiquei imaginando coisas, né? E às vezes eu fiquei entre o Roberto Adams e um pouco do David Hockney, sabe? Então, essas duas figuras me ajudaram a tentar entender alguma coisa aqui e te dar também uma contribuição de que fique atento aos momentos, aos ângulos de fotografias que estão no teu trabalho comercial e que evocam uma certa
coisa pictórica que eu não sei te dizer, ou coisa para uma outra para um outro caminho, mas ao mesmo tempo eu acho que esses lugares que você fotografa na tua fotografia comercial, eles também talvez fossem interessantes você trabalhar nos teus processos artesanais, tá? Eu acho que eu te fiz muitas perguntas, mas é porque eu fiquei assim muito realmente impactado com essa elaboração exaustiva do teu trabalho e essa sofisticação, entendeu? É isso. Obrigado. Bom, Adriano, não tem como não falar, gente, que isso, que é um projeto de vida, é isso, é um negócio enorme, é incrível, é um processo incrível e isso, de vida, e aluga um espaço e toda essa pesquisa, e eu fico querendo ouvir até mais histórias, quem você cruzou, outras pessoas que trabalham com isso pelo mundo, que eu imagino que você tenha, né, cruzado o caminho, deve ter histórias incríveis. E retrazer, né, trazer toda essa história da fotografia, né, agora para um olhar contemporâneo, usar isso agora, isso é super interessante. Essa questão do tempo, né, porque você traz uma técnica que muda a percepção da fotografia pela placa de vidro, né, por toda essa questão manual, mas também por uma questão filosófica, a questão do tempo, que hoje, né, hoje em dia, então, totalmente difere, né, do que você se propôs. A questão da imprevisibilidade, que eu acho incrível, que eu acho que é muito legal também, que traz essa discussão hoje, essas texturas, né, que aparecem, que vão aparecer, porque é imprevisível, que você não tem, né, você não tem o controle total, né, sobre esse processo. Parabéns por essa jornada, parabéns por se colocar esse desafio enorme e chegar onde chegou, assim, é realmente incrível, incrível, incrível. Aí depois eu vou trazer também uma coisa que a Denise e o Mariano já falaram. Eu entrei no seu site porque eu fiquei querendo procurar informação sobre a sua questão, tipo, exatamente, sobre a imagem, sobre, então, o processo é incrível, e qual é essa imagem, de onde vem, o que tem, por que esse processo é importante para a imagem, ou qual é a relação. No seu site, o que eu achei é a questão do úmidos, né? Úmidos do processo, e a foto tem a ver com o Rio Tietê, etc. Mas eu fiquei sentindo falta também isso, né? Qual é a relação desse processo que acaba ficando, né? Tendo toda trazendo todas essas percepções, né? Essa discussão, né? Com a fotografia hoje, para a sua foto. E outra coisa que a Denise falou é isso também. E aí, assim, vamos abrir esse laboratório, vamos ver, vamos fazer Pô, isso, como é que você traz isso, né? A Denise falou em livro de artista, porque como você fez na apresentação, isso, é todo o processo de encontrar os livros e tudo, e isso já é um trabalho incrível, já é o seu trabalho, faz parte do seu trabalho, e tem que estar nessa narrativa do resultado final. Que aí, se você já vê de alguma maneira ou não esse resultado final, o que passaria pela sua cabeça? Eu acho que um livro tem muito a ver, mas ao mesmo tempo aí você tem a placa de vidro, então ela tem, né, essa caixinha que você fez, tudo, né? A câmera que você montou, tudo isso assim, faz parte. Sei lá, quase uma imersão aí, uma imersão no seu estúdio, de ficar, fazer idas de 3, 4 pessoas para o estúdio, enfim, é incrível, parabéns. Mas as minhas perguntas são meio em relação ao que a Mariana Denise falou. E tem um fotógrafo francês chamado Henrique Antoine, não sei se você conhece, se você já cruzou, que ele só trabalha com colódio há anos. E ele trabalha com, né, são menores, normalmente uma placazinha, e ele trabalha com isso há anos, ele tem uma série super bonita, justamente que a mulher dele faleceu de alguma doença, acho que é câncer, e aí toda essa questão dele com o tempo do colóide, o tempo, a imprevisibilidade, essa relação que ele ia fazendo esse diálogo entre o processo e entre uma questão muito pessoal dele. E, obviamente, enfim, quando eu vi toda a sua questão do colóide, a primeira pessoa que me veio à cabeça, enfim, das poucas pessoas que eu conheço que trabalham com colóide assim tão usualmente hoje em dia.
Eu estava estudando sobre, enfim, sobre o trabalho da Graciela Iturbide, a fotógrafa mexicana, que falando sobre o Manuel Alves Bravo e falando toda a questão do tempo, como o Manuel falava, a gente tem que ter tempo, existe tempo, e como a gente não tem hoje, como com o seu trabalho eu me remeteu a isso. E a outra coisa foi com o César Barreto, colocou no Facebook o negócio do novo Photoshop, que tem agora. O novo Photoshop tem milhões de coisas, então você tem o céu, eu não me lembro, mas vamos dizer, o céu maravilhoso, um nome assim, e aí todo o céu é rosa e todo mundo tem o mesmo céu, porque você coloca isso no Photoshop e todo mundo tem aquele céu rosa, azulado. E o seu é isso, é sempre visibilidade, isso é incrível, é importante esse diálogo, assim, então só isso, pronto. Bom, eu vou tentar usar um tempo breve para responder a todos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fui acometido, né, com uma grande felicidade de ter sido contemplado com a bolsa, né. Eu tive 8 meses para desenvolver o projeto e quando eu estava com os relatórios prontos, os cadernos de artista, os livros de anotações, o papel de pão, os rabiscos, tudo para que fosse montado, né, a exposição no ano seguinte de quem tinha recebido a bolsa do ano anterior, não aconteceu, né, a edição seguinte do prêmio, e eu fiquei com ele, e fiquei com essa angústia de uma certa forma. E aí no laboratório eu continuei testando outros ensaios, outras ferramentas e outros processos cruzados, né? Em relação ao tema, eu acabei investigando essa questão da água, né, do úmidos, da placa úmida de colóide, da água tinta, e eu queria falar sobre o Rio Tietê, né, sobre o rio no estado de São Paulo, o curso d'água e toda a representação visual e textual que já foi feita sobre o rio e tecnicamente eu acabei me deparando com algumas pontes, e essas pontes que cruzam, né, que tem esse cruzamento de pontes, essa passagem, a conexão entre as margens, a distância que separa os dois tempos, e eu tenho sim uma certa compulsão fotográfica para temas arquitetônicos. Eu tenho conhecimento da escola de Düsseldorf, os fotógrafos americanos, e de uma certa forma eu também olhei muito para o trabalho do Marco Ferrez, né, que também foi um fotógrafo de colódio, e ele fotografou as pontes de estradas de ferro, né, Rio Minas, e de uma certa forma, claro que tinha uma questão de uma paisagem, de uma propaganda envolvida, né, mas essas coisas todas foram se misturando, né, e o tema dessas pontes, né, essa ponte atual, ela existe, ela foi fotografada, né, em 2017, e ela revela um pouco da nossa relação com o espaço, com a paisagem, com a natureza, tanto que o rio ele mal aparece, né, no horizonte, ele quase não se dá a ver, né. São poucas as imagens que eu fiz de lateral para que aparecesse um pouco do rio mesmo, né? Toda a paisagem, o rio está esquecido, a paisagem do rio foi alterada, ele não tem mais quedas, ele foi totalmente domesticado, a água dele, né, em certos pontos é bem poluída, não existe tratamento de esgoto em todos os bairros de São Paulo, até a escolha do bairro para montar o contrapiso leve foi uma escolha de um bairro que tivesse tratamento do esgoto, que eu fosse, né, trabalhar com um processo, né, com prata, né, e a prata é biocida. Então, eu acho que essas coisas todas se misturaram, sim. Eu estou apenas iniciando, né, talvez isso seja alguma coisa de ser continuado realmente, para que se possa criar um corpo, né, para apresentar como um portfólio final. E eu acho que, no geral, é isso. E eu agradeço a oportunidade aqui por estar falando com vocês e agradeço
as sugestões e as críticas. Obrigado.